Portanto, nesta primeira fase vamos olhar para os exercícios que estiveram a realizar ontem, fazer aqui uma proposta de solução para cada um deles e concluirmos assim a nossa UFCD de algoritmia. Então, vamos começar por corrigir os exercícios da parte 1. Okay? Depois passamos para a parte 2 e para a parte 3. Então, parte 1, que consistia em criarmos 3 fluxogramas, vamos olhar para cada um deles e vamos começar então aqui pelo primeiro. Eu vou copiar, se calhar, o enunciado para aqui, para termos aqui alguma referência. Ora, então, elabora um programa que leia 2 valores e a operação que se deseja executar, mostre de seguida o resultado obtido. Quais são as operações? O mais, o menos, a divisão e a multiplicação. Portanto, eu preciso de um input de um número, preciso de um input de outro número, preciso de um input de uma operação e a seguir eu tenho que dar o resultado correto ao utilizador conforme estas informações que são facultadas ao nosso algoritmo. Okay? Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos começar o nosso algoritmo, o start. Vamos pensar então nos espaços de memória que nós precisamos. Eu vou ter que receber 2 valores diferentes, quer dizer, potencialmente diferentes, não é? Portanto, eu vou receber um 1 e um 3, um 1 e um 8, o que tiver que ser. Vou ter também de receber uma indicação de qual é que é a operação a ser executada. Pode ser um mais, um menos, uma divisão ou uma multiplicação. E vou ter também de guardar uma variável, não é, para o output que eu vou mostrar ao utilizador. Portanto, eu preciso de 2 inputs, uma operação e uma variável para o output. Portanto, eu vou precisar aqui de 4 variáveis para este efeito. Okay? Então, como é que nós vamos fazer isto? Vamos declarar as nossas variáveis aqui de uma forma inicial. Vamos pensar também um pouquinho sobre os tipos de dados. Portanto, eu, em virtude de poder estar a lidar com multiplicações e divisões, mais a divisão até, em virtude de poder estar a lidar com estas operações, dá-me jeito ter um tipo de dados que consiga mostrar um valor correto para aquela operação. Tal que, se eu passar 2 argumentos, neste caso o número 3 e o número 2, e fizer uma divisão de 3 por 2, o resultado é 1,5. Se eu estiver a trabalhar com uma variável do tipo inteiro, eu tenho imediatamente um problema, porque o output do nosso algoritmo será o valor 1. Okay? Porque não temos a componente decimal neste tipo de dados. Como tal, eu vou declarar as variáveis do tipo double. Podiam declarar como float, podiam declarar como decimal. Pronto, vou declarar aqui como double. E vou chamar a isto primeiro número, a seguir o segundo número. Depois, como é que eu recolho a operação? Em virtude de termos logo aqui exemplos mais, menos, barra e vezes, eu preciso de uma variável que receba estes valores. Eu poderia declarar aqui uma string, mas a string tem a possibilidade de ter mais do que um caractere. Então, eu vou utilizar o tipo de dados char, que recebe apenas um caractere para este efeito. Se vocês estivessem a declarar um byte, por exemplo, e depois o utilizador
colocava lá o 1, o 2, o 3 e o 1 correspondia a este mais, ou o 2 ao menos. Portanto, há aqui formas criativas de nós fazermos isto. Contudo, para ser uma coisa mais direta, face àquilo que nós temos no enunciado, eu vou declarar como char e vou chamar a isto operação. Depois preciso de uma variável para guardar o resultado, ser onde eu vou guardar o meu resultado. Ora, então, o que é que eu vou fazer de seguida? Já tenho as minhas variáveis declaradas, vamos então começar a perguntar coisas ao utilizador, nomeadamente qual é que é o primeiro número. Okay? E então vou ler primeiro número. Vou colocar aqui este paralelogramo maior. Eu vou a seguir ler, pode ser já a operação, para ser mais ou menos natural com aquilo que nós fazemos numa calculadora, não é? Nós colocamos o primeiro número e depois escolhemos a operação e só depois é que colocamos o segundo número. Nunca introduzimos os números e depois a operação. Portanto, vamos fazer dessa forma. Ler operação e depois ler o segundo número. Pronto. Ler segundo número. A partir deste momento, eu já tenho todos os inputs do utilizador necessários para conseguir fazer a computação deste resultado e é justamente isso que eu vou fazer. Contudo, existe aqui uma particularidade que é a operação que eu vou fazer, não é? Se eu vou fazer uma soma, uma subtração, uma divisão, uma multiplicação, irá depender do valor que o utilizador passar aqui para esta variável operação. Portanto, eu posso ter de 4 opções possíveis, processamentos diferentes. Então, em virtude de eu poder ter 4 casos diferentes possíveis, eu vou estar perante a necessidade de uma estrutura de decisão. Então, eu vou utilizar a estrutura de decisão que será composta pelo switch. Para nós aplicarmos o switch dentro da estrutura de decisão, colocamos aquilo que vai ser alvo de verificação e, no meu caso, é o que existe na variável operação. Portanto, é aquilo que será analisado, o valor que está dentro desta variável operação. Depois disso, eu vou executar o processamento conforme aplicável. Portanto, eu vou ter aqui vou colocar isto um pouco maior porque as variáveis têm nomes grandes. Portanto, 1 e 2, 3, 4. Agora, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Este também aqui, se calhar pomos todos da mesma altura. Sim, e a última para aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Etiquetas, caso mais, depois caso menos, caso vezes e caso de dividir. Pronto. Assim sendo, o resultado será igual a primeiro número mais segundo número. É o processamento que nós vamos fazer aqui. No caso de ser um menos, o resultado será igual a primeiro número menos segundo número. No caso vezes será resultado igual a primeiro número vezes segundo número.
E no último caso, resultado será igual a primeiro número a dividir por segundo número. Okay. Isto vai ter aqui um problema, mas já lá vamos. A seguir, o que nós iríamos fazer era o seguinte: mostrar ao utilizador uma mensagem. Que é então o resultado. E podemos... Se calhar é mais fácil assim. E termos assim. E este também passa para aqui. Em vez de ligar aqui, liga aqui. Assim. Onde nós, de seguida, mostrávamos algo como o resultado é mais resultado. Resultado. E terminávamos o nosso algoritmo. Onde é que vem o problema? O problema vem, e isto é importante vocês, nós fazemos assim. O problema vem neste último processamento. Nós temos aqui uma seta que não devia estar aqui. O que é que acontece se nós temos segundo número com o valor 0? Não é? Se nós tivermos um segundo número com o valor 0, significa que nós teríamos potencialmente algo como 3 ou 4 a dividir por 0. E isto é indefinido. Matematicamente não é possível fazermos uma coisa destas. Bem? Então, nós temos que criar também aqui uma verificação. No caso de segundo número ser 0, o denominador ser 0, nós mostrarmos uma mensagem e quebrarmos então o ciclo. No caso, o ciclo. Quando eu digo ciclo, não é porque estamos aqui numa iteração, mas é, ou seja, a execução do nosso algoritmo. Então, como é que nós vamos fazer isso? Eu não posso executar esta linha antes de ter uma verificação. Então, o que nós vamos fazer é, vamos cortar isto aqui e vamos colocar aqui, e vamos fazer algo como, aqui já utilizamos um if, já não utilizamos um switch. Ora, não consigo colocar isto a meio. Eu vou depois repetir a seta. Desta estrutura para esta que aqui está. Assim. Segundo número igual a 0. E caso isto seja... E continuamos aqui com este problema das setas. E caso isto seja verdade, nós vamos ter que mostrar outra coisa ao utilizador. Okay? Eu vou fazer por aqui, para ser aqui o sim, para depois terminarmos então o algoritmo. No caso de ser o não, fazemos algo deste género. Aqui, isto tem que ficar assim centrado, e depois sim, passaríamos para aqui. Deixamos este também aqui um pouco. Bem, já temos aqui alguns desajustes, mas não é problemático. Sendo este verdade, fazíamos algo deste género. Agora vamos colocar aqui as etiquetas, sim e
Não. Ok. Aqui dizíamos, não é possível dividir por 0. E continuamos com as setas com os seus problemas. Vocês vão reparar que à medida que utilizam este programa, isto tem alguns problemas com as setas, não é? Nem sempre é simples termos aqui um diagrama mais ajustado. Pronto, então, em virtude temos aqui mais alguns para corrigir, não vamos fazer o memory state deste, escrever, mas vocês conseguem perceber o flow. Nós declaramos então 4 variáveis, lemos o primeiro número, lemos a operação, lemos o segundo número, vamos verificar o que é que está na operação. No caso de nós estarmos perante uma operação de soma, fazemos a soma. No caso de estarmos perante um caso de subtração, fazemos a subtração. Uma multiplicação, fazemos a multiplicação. No caso de estarmos perante uma divisão, temos que fazer a verificação se o denominador desta fração é igual a 0, se o divisor é 0. No caso de ser 0, não é possível dividir por 0, mostramos este output ao utilizador e terminamos o algoritmo. No caso de não ser igual a 0, ou seja, ser diferente de 0, podemos então, de forma segura, fazer a divisão do primeiro número pelo segundo número e mostrarmos o resultado é aquilo que nós calculamos. Se nós não tivermos este cuidado em C#, por exemplo, nós teríamos um divide by zero exception e o nosso programa iria crashar, digamos assim. Pronto, este é então o fluxograma de correção do primeiro exercício. Pergunto, alguma dúvida, alguma questão que queiram colocar sobre este fluxograma? Como é que funciona depois a avaliação daquilo que fizemos de ontem? Não percebi, desculpa. Como é que funciona a avaliação? Depois a pessoa quando for ver o que fizemos. Ou seja, vocês entregam o trabalho, não é? E depois, como vocês viram, cada pergunta tem aqui uma cotação. Eu depois vou avaliar cada uma delas e devolvo os trabalhos com a nota preenchida. Pronto, e depois vocês têm lá a indicação de quanto é que tiveram. Minha questão é mais em relação depois à questão de termos o FCD como... Quer dizer, não é passarmos ou não, em teoria, sim. Se está validado ou não. Validado ou não, sim. É assim, não conta só aqui as avaliações, não é? Também acaba por contar a vossa assiduidade, a participação, aquelas coisas todas. Mas será, obviamente, o indicador que nós vamos utilizando. Ou seja, nesta UFCD, como é mais pequenina, nós fizemos apenas uma avaliação. Nesta que vamos iniciar hoje, vamos fazer mais, ou 2 ou 3, é normalmente entre 2 a 3 que faço. E depois fazemos a média dos resultados que vocês vão ter. Depois tem ali mais um ponto ou outro com a assiduidade e com a participação nas aulas, etc. E pronto, e depois saem as notas. À medida que eu vou fazendo as correções, eu vou devolvendo os testes lá com as notas. Pronto, não vos garanto que seja amanhã ou depois, não é? Mas vamos fazendo isso à medida que há a disponibilidade também. Sim. Mais dúvidas, mais questões? Não? Ok. Então, o que é que vamos fazer? Vamos passar para o próximo exercício. Portanto, eu preciso de uma página nova
E vamos aqui para este exercício. Este é muito simples, cria um algoritmo que determine se um número é par ou ímpar e a característica de um número par é que o resto da sua divisão por 2 é o valor 0. Okay. Então, começamos. O que é que eu preciso? Única e exclusivamente uma variável para recolher o input do utilizador. Portanto, vou declarar aqui uma variável chamada número, por exemplo. E então o utilizador irá introduzir um número e eu depois guardo nesta variável número. Agora, chega a altura de eu perguntar ao utilizador que número é que ele quer introduzir no nosso algoritmo. E escrevo aqui ler número. Já tenho toda a informação que preciso por parte do utilizador. Vamos avaliar se o número que este utilizador introduziu no algoritmo se é par ou não. Portanto, está na hora de fazermos uma estrutura de decisão que vai mostrar o número é par ou o número é ímpar com base numa condição. Eu dou a condição aqui no enunciado, portanto o número par é caracterizado pelo resto da sua divisão por 2 ser o valor 0, portanto número módulo da divisão por 2 igual a 0. É a condição que nós precisamos de analisar para perceber se número é par ou não. No caso de número ser par, eu vou fazer um output ao utilizador. Onde é que nós temos aqui o documento? Não é este. Onde é que está? Estes símbolos estão muito para bem. Vou usar este, pronto. Já encontrei este. Ora, então, o que eu vou dizer é que número mais é par, isto para o sim, não é isto que eu quero, e para o não, o número é ímpar, portanto será aqui, é ímpar. Pronto. Depois terminamos o nosso algoritmo. Pronto. Essencialmente é isto. Este, como é mais pequenino, podemos fazer aqui um memory state também, só para perceberem o que é que está a acontecer. Temos então número igual a 0. Depois vamos recolher aqui o input por parte do utilizador. Vamos imaginar que o utilizador coloca o valor 53. Vamos analisar esta condição que aqui está. E a condição vai ser falsa porque o número, ou neste caso 53, módulo 2 vai ser igual a 1. Okay? Todos os números pares têm o módulo da divisão por 2 a acabar em 0, ou ter o valor 0. Os que são ímpar acaba em 1, sempre. Pronto, em virtude de isto ser igual a 1 e 1 é diferente de 0, aquilo que é executado é esta parte do algoritmo. Faz-se um output a dizer 53 é ímpar. Pronto, faltam-nos as etiquetas. Não. Sim. Ok? E essencialmente é isto. Dúvidas, questões sobre este segundo exercício? Não? Então eu vou dar-vos também o print screen deste. E temos aqui a resolução, exercício 2. Vamos passar para o 3. Qual é o 3?
Ora, implemento um programa que leia uma série de números. Este deve terminar quando for introduzido o valor 0 ou então quando o número de valores introduzidos for igual a 10. Okay? No final deverão ser apresentados o maior e o menor valor introduzido. Okay? Depois, então, vamos construir aqui este algoritmo. Só para nós termos uma ideia do que nós precisamos de fazer aqui. Nós vamos ler uma série de números. Vamos guardar isto É assim, podemos guardar os números num array, não é? Se quisermos guardar os números propriamente ditos. Se não quisermos guardar os números propriamente ditos, nós só precisamos de saber o maior e o menor valor já introduzido, portanto, acabamos por, se calhar, não precisar desse array. Eu vou fazer com o preenchimento do array para termos essa informação também. Mas a ideia aqui é muito... Eu recebo um número, guardo no array e depois vou comparar. Esse número é o maior que eu já vi? Sim ou não? Se sim, atualizo. Neste caso, se é o maior que eu já vi, atualizo o maior. Se é o menor que eu já vi, atualizo também o menor. Ok? E dessa forma acabamos por depois no final ter o valor maior e o valor menor introduzido. Em virtude de estarmos aqui a trabalhar com uma série de inserções de números, vamos utilizar um ciclo para que seja possível iterarmos isto até 10 vezes. Então, eu vou declarar aqui as variáveis e vamos pensar aqui um bocadinho o que é que nós precisamos. Nós vamos precisar de um array de inteiros, aqui eu vou chamar números e vou instanciar isto com 10 posições disponíveis. Não é? Eu posso não preencher tudo, mas tenho que ter no máximo 10 posições. Depois vou ter também um contador. Vou começar no contador a 0. Vou ter também int maior número. Vou começar também com 0 para já. Int menor número igual a 0 para já também. E para já é tudo o que eu preciso, não é? Já não preciso de mais alocações em memória. Então vamos começar um ciclo, não é? Para termos aqui logo a inserção de números a funcionar. Ora, então, eu para tal vou utilizar o ciclo while, o ciclo que nós vamos estar aqui a ver muitas vezes. Atenção, eu preciso também de recolher aqui uma outra coisa que será o input. Okay? Input que será um inteiro. Eu já explico porque é que é importante. Vamos começar o input com o valor menos 1. Se eu não precisasse de um ciclo while, podia começar o input com 0. Mas, como estamos a fazer com o while, temos que ter a garantia que isto é executado pelo menos uma vez. O que é que eu vou verificar? Vou verificar se o contador é inferior a 10 e se o input dado pelo utilizador é diferente de 0. Só assim é que o corpo do ciclo continua. Então, o que é que eu vou fazer assim que entro no corpo do ciclo? Em primeiro lugar, eu vou receber qual é que é o input do utilizador. Portanto, vou ler input. Depois, há aqui uma parte muito tricky com a questão dos maiores números e dos menores números.
Se for a primeira iteração que nós fazemos, nós, quando recebemos aquele número acaba por ser o maior número que eu alguma vez vi e, simultaneamente, acaba por ser também o menor número que eu alguma vez vi também. Isto para evitar o quê? Que imaginem que o utilizador pede-lhe 10 números. Ele vai introduzindo e coloca todos os 10 números superiores a 0. Como eu inicializei menor número a 0 e nenhum dos números que ele introduzir será inferior ou igual a este número, até deveria ser inferior, não apenas igual, porque senão estaríamos a fazer uma atribuição desnecessariamente. Mas, como não vai ter nenhum número inferior, menor número, quando for feito o output, vai dizer que foi 0. E o utilizador vai dizer, mas eu não introduzi 0 nenhum, de onde é que vem este 0? Não é? E acaba por ser ali um bug que vai surgir. Portanto, é importante nós, na primeira iteração, atualizarmos o maior número e o menor número com os valores que o utilizador está a colocar. Okay? Então, para isso, podemos fazer o seguinte. Podemos fazer aqui uma nova estrutura de decisão que vai verificar se contador é igual a 0. Se for, vai atualizar estas variáveis e depois o algoritmo continua, caso não estejamos na primeira volta do algoritmo. Não é? Portanto, vou dizer que maior número será igual a... Aliás, até para não estarmos aqui a escrever input montes de vezes, vamos gravar já no array, não é? Já que temos um array, vamos guardar essa informação já no array também. Eu estava a pensar em fazer isso depois, mas assim fazemos já. Ora, então vamos dizer que números... É números? É números. Contador será igual a input. Portanto, no índice dado pelo contador, teremos lá o valor dado pelo input. Se o contador for igual a 0, vamos dizer então que maior número é igual a números contador, ou podemos dizer 0, é a mesma coisa, e fazemos a mesma coisa para o menor número, não é? Menor número. E isto é um sim. E o que se passa a seguir é um não. Ok. Pronto. Se for então um não é? E o que nós vamos fazer acaba por ser aqui um else, em que nós vamos ter a avaliação se o input dado pelo utilizador é maior do que o maior número que nós já vimos, ou se o input dado pelo utilizador é menor do que aquilo que nós já vimos. Portanto, vamos ter aqui mais umas estruturas de decisão para estes casos. O que é que eu vou verificar? Vou verificar se números contador é maior do que maior número. No caso disto ser verdade, vamos então fazer aqui um processamento muito similar a este, que será este. Portanto, números contador. Isto para o sim. Depois vamos fazer a mesma verificação logo de seguida, não é?
só que vamos verificar se o número que foi introduzido é inferior a menor número. Caso seja, nós atualizamos aqui esta informação também. Portanto, aqui passa a ser o sim e este não passa também para aqui e passa também para aqui. Ok? Pronto. Assim, algo deste género. O que é que nós podíamos fazer? Para simplificar, nós podíamos, em vez de estarmos aqui a fazer grandes voltas, podíamos a seguir fazer esta verificação. Acaba por não ser a solução mais otimizada, mas aqui a nível de fluxograma é capaz de ser a solução mais simples de representar. Okay? Então, assim, e eu estou aqui a colocar como menor número. Ok, e depois de eu fazer esta verificação, não há nada mais que preciso de fazer, porque eu já recebi o input do utilizador, já gravei no array essa informação, não é? Portanto, entrei no ciclo, já vi então que isto faz a recepção do valor, já fiz então guardar desse valor aqui no array, já verifiquei se estou na primeira volta e se tiver, vou dizer que o maior número acaba por ser números logo na primeira posição do array que acabamos de preencher. Depois, caso não seja, faz a verificação se o número que está a ser analisado naquele momento se é maior do que eu já vi ou menor do que eu já vi. A única coisa é que isto na primeira volta vai fazer a verificação duas vezes. Mas é mais simples nós representarmos do que estarmos a criar aqui um elemento exterior e que depois tivéssemos que voltar a um fluxo principal. Okay? Assim acaba por ser um bocadinho mais simples de representar aqui no algoritmo e acaba por ser eficaz. Não tão eficiente, mas é eficaz na mesma. Depois, o que é que nós vamos fazer? Terminar o corpo do ciclo e terminamos o corpo do ciclo com este símbolo. Vamos ver lá aqui. Assim, sim. Já não temos esta seta outra vez. Onde vamos dizer então contador mais. Okay. Depois disto, voltamos ao início do ciclo. Assim, quando... Não é neste. É mais em cima. Tenho que colocar a seta para aqui. Assim, sim. Normalmente nós colocamos sempre na primeira estrutura, mas estava aqui uma estrutura diferente. Aqui é o sim. Depois, quando for o não, nós mostramos aquilo que precisamos ao utilizador, que é qual foi o maior número e o menor número. E vamos dizer o menor número é, e fazemos mais, menor número. E agora fazemos outra vez uma concatenação e o maior número é mais maior número. Ok, falta-nos aqui Não era isto que eu queria colocar. Vamos colocar aqui este. De seguida, terminamos o nosso algoritmo. Eu vou deixar aqui o end. E desta forma, podemos resolver este exercício. Vamos só fazer um recap de como é que isto está então a funcionar. Nós começamos, declaramos um array, um contador, maior número, menor número, e gravamos o input.
Contador é inferior a 10 e o input é diferente de 0 para executarmos o corpo do ciclo. Portanto, caso isto seja verdade, na primeira volta é sempre verdade, lemos o input, vamos dizer então que números contador é igual ao input que o utilizador introduziu. Se estivermos na primeira volta, vamos dizer que o número que já vimos maior é aquele que acabamos de introduzir e, simultaneamente, o menor número que nós acabamos de ver é também este primeiro número que nós acabamos de ver. No caso de não ser verdade, nós a seguir vamos então analisar, ou seja, já não estivermos na primeira volta, vamos analisar se o número que o utilizador acabou de introduzir é maior do que o maior número que eu já vi até agora. Se sim, eu atualizo o maior número que eu já vi até agora por aquele que o utilizador acabou de introduzir. No caso de isto não ser verdade, temos que verificar à mesma se então este número que o utilizador acabou de introduzir é o menor número de todos. Então vamos verificar números no índice dado pelo contador é menor do que o menor número que eu já vi até agora. Se sim, atualizamos qual é que é o menor número. Depois disto, incrementamos o contador. Então o contador passa a ter o valor 1, volta a iterar, a menos que quando o utilizador coloca aqui um 0, esta condição vai falhar porque estamos perante uma end clause aqui. Portanto, nós precisamos que ambas as sentenças sejam verdadeiras para que esta condição seja verdadeira e o corpo do ciclo seja executado, não é? Portanto, como estamos aqui perante uma conjunção, temos que ter obrigatoriamente esta primeira parte verdadeira, que acaba por ser, mas esta, como é falsa, já não executa o corpo do ciclo. Quando isto termina, nós mostramos então ao utilizador que o menor número que já vimos foi o que apurámos na variável menor número e o maior número é o que apurámos na variável maior número. Ok? Pergunto, dúvidas, questões, coisas que queiram perguntar relativamente aqui a este exercício? Eu tenho. Força, diz. Eu posso fazer partilha? Sim, claro. Dá-me só um segundo para eu habilitar aqui a partilha e podes partilhar o ecrã, sim. Já está. Eu utilizei a mesma lógica. No entanto, eu tenho aqui umas diferenças. Você utilizou o array, eu não utilizei array, mas eu acho que para si faz até mais sentido se nós utilizarmos o array por alguma eventualidade. Eu acho que para este exercício não é tão necessário utilizar certo. o Concordo array. que não é mandatório, sim. E a abordagem que nós estamos aqui a ver no teu caso acaba por incorporar todas as variáveis que eu tenho, excepto o array, não é? Sim, Então exato. não seria mandatório. E pronto, mas em termos de lógica foi a mesma, utilizei a mesma. Eu basicamente fui sempre buscar o número, verifiquei se é maior ou menor que aquele valor e apresento sempre o valor que é maior e o menor. Se utilizássemos por alguma eventualidade, os valores todos introduzidos, aí eu acho que sim, faria mais sentido utilizar array. É só isso por menor. Sim. Lá está. Isto é daquelas questões que não é, lá está como eu estava a dizer, não é mandatório nós termos o array. Para o efeito do exercício cumpre o propósito com as 4 variáveis que estás a mostrar. Portanto, eu considero isso correto na mesma. É apenas a questão se nós guardamos os números ou se não guardamos os números. Exato. Não ou seja, mais vale
Nós, se precisarmos deles, termos, mas se não precisarmos, pouparmos aqui a memória um pouco. Portanto, considero isso uma resposta correta. Certo. Pronto, é só isso. Ok. Boa. Então, vou voltar aqui a partilhar o meu ecrã e enviar-vos então o print screen associado a este exercício 3. E perguntar novamente se existe alguma dúvida, alguma questão sobre isto. Não? Ok. Então vamos fazer a parte 3. Eu vou utilizar aqui na mesma Web Diagrams para fazermos a parte 3, não, a parte 2. Eu vou utilizar aqui a mesma Web Diagrams para nós escrevermos as coisas, mas pronto, é exatamente igual. Vamos olhar para este pedaço e o que é que irá ser obtido com x em cada uma das alíneas separadamente. E vamos ver a primeira. Portanto, nós temos que x mais igual a y mais 2. O que é que isto, na prática, significa? Significa que nós estamos a fazer uma atribuição com uma soma. Ou seja, isto é exatamente a mesma coisa que eu ter que x é igual ao que já lá existe, não é? Mais, e vamos colocar aqui entre parênteses, i mais 2. É exatamente a mesma coisa. Então, isto é exatamente a mesma coisa que eu dizer que x será igual ao que já lá existe, que é 0, mais i, que tem o valor 2, mais 2. Então, x acaba por ser igual a 4. Okay? E então, 4 é a resposta do primeiro exercício. Bem. Agora, vamos fazer a mesma coisa para este, para o 2. O que é que nós temos? Exatamente a mesma notação. X mais igual a i vezes 2. Portanto, isto é igual a x igual ao que já lá existe mais i vezes 2. Eu vou pôr isto aqui maior. Que é exatamente a mesma coisa que eu dizer que x é igual ao que já lá existe, que é 0, mais i vezes 2. I vezes 2, neste caso, acaba por ser 2 vezes 2. Portanto, 2 vezes 2, que é 4. Então, nós vamos dizer que x é igual a 4. Okay? E esta é, então, a nossa solução para esta segunda linha. Temos lá o i com 2. Agora, falta-nos o terceiro. E o terceiro é o seguinte. X é igual a módulo de 27 por 2 vezes 3. E o que é que acontece? Neste caso, e como eu disse há pouco, todas as divisões por 2, não é? Têm dois resultados possíveis. Ou 0 ou 1. Se for 0, significa que o número que nós estamos a verificar se é divisível por 2 é par. Se for ímpar, acaba por ter o valor 1. Em virtude de isto ser aqui uma divisão em primeiro lugar e depois uma multiplicação, nós vamos fazer primeiro esta parte e depois vamos multiplicar por 3. Portanto, 27 módulo 2, em virtude de 27 não ser um número par, o módulo da divisão por 2 terá o valor 1. Portanto, será 1. A seguir, multiplicamos por 3 e isto é exatamente a mesma coisa que ter x igual a 3. Ok?
Pergunto, dúvidas, questões, coisas que queiram perguntar aqui relativamente a estes. Deixa-me só fazer... para ter a mesma formatação que os outros. Nenhuma dúvida? Não. Boa. Então, correção da parte 2. Correção parte 2 e temos aqui. Vamos agora para a parte 3. A parte 3 é exatamente a mesma lógica, tá bem? Eu vou criar aqui uma folha nova e pode ficar assim. Ora, não conseguimos. Então, eu tenho aqui que int y é igual a 50 e int z é igual a 100. E depois tenho aqui uma variável booleana, portanto, dois valores inteiros e uma variável r que pode ser true ou false. O que é que irá ser obtido em r em cada uma das seguintes alíneas quando executadas independentemente? O que é que nós temos? Eu vou só apagar aqui os valores e... Vou apagar aqui os valores e depois vamos... Isto é a mesma coisa que eu dizer que y mais z é inferior a 200. Ora, neste caso, y tem o valor 50, mais z, que tem o valor 100, ser inferior a 200. Portanto, 50 mais 100 são 150, 150 é inferior a 200. Portanto, isto irá ser true. Ok? Depois, temos aqui o seguinte, que y é maior do que o módulo da divisão de z por y. O que é que isto significa? Significa que 50 é maior do que o módulo da divisão de z por y. Ou seja, 100 a dividir por 50. 100 a dividir por 50 são 2, não é? Portanto, é então divisível por 50, não tem um resto, portanto o resto é zero. Essencialmente o módulo, vocês podem assumir isto como é divisível por. Se eu fizer a divisão, o quociente será um número inteiro ou existirá algum resto. Neste caso, como 100 é divisível por 50, se vocês fizerem 2 vezes 50 vão ter 100, significa que o módulo de divisão então é 0. 50 maior do que 0 é true. Okay? A seguir, o que é que nós temos? Y mais 1 diferente de y. Portanto, o que estamos aqui a dizer é que 51 é diferente de 50. Não é? E 51, de facto, é diferente de 50. Portanto, R teria o valor true. Agora, o que é que nós vamos ter aqui? Que Z a dividir por Y, okay? 100 a dividir por 50, portanto, podemos já colocar aqui 2, é igual a 3 e Z é inferior a 100. Ou seja, Z100 é inferior a 100. Isto é a mesma coisa que eu ter... Ora, 2 é igual a 3. Não. É falso. Como eu estou numa conjunção, bastava-me analisar o primeiro caso. Mas vamos ver o segundo. 100 é inferior a 100? Também não. Portanto, false. Então, o resultado de false com false numa conjunção é, logicamente, false. Okay? Depois, para o último exercício, y vezes 3, portanto 50 vezes 3, que são 150, é maior do que 50. Ou z, que tem o valor 100, é inferior a y vezes 2, portanto 100.
que é que isto significa? Significa que eu estou perante uma condição que está aqui a comparar, através de uma disjunção, aqui duas sentenças diferentes. Portanto, 150 é superior a 50? É. Portanto, true. 100 é inferior a 100? Não. É false. Quando nós estamos perante um ou, não é? E estamos aqui perante uma disjunção, tabela de verdade, um true ou false, prevalece então o true. É aquela história do, para mim, basta estar sol, não precisa de estar calor para ser um bom dia. Como está sol, embora não esteja calor, para mim é um bom dia na mesma. Porque para mim, basta estar sol ou estar calor. Bem? Pronto, e isto é a solução para estes exercícios. Pergunto, relativamente a esta parte 3, alguma dúvida, alguma questão, algo que queiram colocar, ou alguma questão que queiram colocar? Não? Então, vou dar-vos o print screen da resolução deste exercício. Portanto, correção, parte 3. Parte 3. Aqui está.